Olá, olá, nossos longinautas. Nós estamos aqui mais uma vez para um episódio maravilhoso do podcast Pode Longe. E a gente, claro, não pode esquecer e sempre lembrar da nossa querida patrocinadora Hidromania Fitness, né, que fica lá na Avenida Capitão Joaquim Porfírio Botelho, Joaquim Porfírio Botelho, 135. 135 no Santo Antônio, em frente à área 1. Então, um lugar onde você pode desenvolver aí todas as suas habilidades físicas. Tem uma equipe, gente, maravilhosa na natação, na musculação, para poder apoiar vocês, na hidroginástica. Então, assim, o que eu falar aqui ainda vai ter coisa para contar para vocês. Então, fica o convite para vocês conhecer e visitar a nossa patrocinadora Hidromania Fitness, tá? E mais uma vez, eu estou aqui com a minha querida amiga de episódios, né? Querida parceira de trabalho, Clarissa Nagli. Isso aí. Mais um episódio super legal, assim. Eu fico sempre feliz, né, de trazer pessoas queridas para cá. E hoje não vai ser diferente. Hoje vocês vão ver uma história de uma mãe, uma história linda, que eu estava doida para trazer, que é minha amiga, né? Mais uma amiga, que a gente traz os amigos. Isso mesmo, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que a gente ama, que a gente acompanha, que a gente conhece a história. E como eu falo para vocês, longinautas, a gente sempre vai trazer aqui pessoas incríveis com conteúdos para alimentar mesmo a nossa alma, o nosso dia a dia, para nos inspirar e muito para nos informar, para a gente ter uma vida mais longeva, mais leve, mais interessante. E hoje nós vamos receber aqui, gente, uma psicóloga, uma mãe maravilhosa, que nós estamos no mês das mães, então a gente trouxe mães aqui. Pode ser que o episódio não vá ao ar no mês das mães, mas eu quero lembrar que Dia das Mães é todo dia, né? Eu lembro, Clarice, que quando eu tive a minha filha, né? Eu falava assim para minha amiga de infância, eu falei assim, nossa, tô louca que ela me chama de mãe, fala mamãe. Ela falou assim, não fica não, porque depois é assim, mãe. E realmente, até hoje, né, 23 anos, 24 anos depois, eu ouço mãe o tempo inteiro, se estiver perto, né? Então, o Dia das Mães, né, o momento mãe é todo dia, é todo tempo, é a qualquer tempo. Então, quero agradecer a todos vocês pela audiência, pelo acompanhamento aí. E vou pedir também que você aperte seu dedinho aí no botão inscreva-se, que você curta, que você compartilhe com pessoas que você sabe que os conteúdos que nós estamos trazendo aqui para você são importantes, que possam ajudar não só as próprias pessoas, mas seu entorno, seu ambiente, na sua vida pessoal, social, profissional, tá? Então, esse episódio hoje é para você. Então, nós vamos trazer a psicóloga Patrícia Marajó hoje para falar um pouquinho do maternar, né? E ela vai falar um pouquinho de como foi essa gestação, como foi receber o primeiro filho, né? É o segundo. Segundo, a gente vai aqui conhecer um pouquinho da história da Patrícia, para ela compartilhar com a gente a história dela, da maternância com seu filho Rafinha. Então, seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Gratidão pelo seu sim. E, assim, a gente quer conhecer você. Então, quem é a Patrícia? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né, a Clarissa, a você, Mirtz, de poder compartilhar um pouco da minha história, da história da minha família, né? Bom, o Rafinha, eu sou mãe do Antônio, de 9 anos, né? Então, a gente já tinha um desejo de ter o segundo filho e veio o Rafinha, né? Foi uma gestação, do ponto de vista médico, uma gestação tranquila, né? Eu fiz acompanhamento com o meu médico, que eu já estava acostumada, que me trazia muita confiança, né? Já tinha experiência da maternidade com o Antônio, que na época já tinha 2 anos. Então, acho que a segunda gravidez tira um pouco aquela ansiedade da primeira, né? De como vai ser mãe. Você vive de uma forma gostosa, né? Com um pouco menos de ansiedade. Mas na gestação do Rafinha, tinha algo em mim, essa coisa que a gente fala talvez da intuição, né? Ou do, sei lá, o preparo que a gente vai recebendo.
eu tinha uma intuição dentro de mim que alguma coisa estava diferente e que eu não sabia explicar. Não que eu me sentisse deprimida, não, nada disso, né? Tinha as dificuldades, porque daí você já é mãe de trabalha, as dificuldades do dia a dia, às vezes de sentir um pouco mais cansada, mas não tinha nada assim, falar assim, uma tristeza, mas tinha algo dentro de mim que falava que seria diferente. E o Rafinha, né, acabou que ele veio um pouquinho antes, ele nasceu com 37 semanas, eu acho que 4 dias. E antes disso, eu ia no meu médico e perguntava. Ele é, né, de outra cidade, da nossa cidade vizinha, aqui em Uberaba, já é um médico muito experiente. E eu falava assim, doutor João, tá tudo bem? Ele falava assim, Patrícia, tá tudo bem. Seus exames estão ótimos, mas medicina não é matemática, Patrícia, né? Mas me trazia um certo conforto de saber que estava tudo bem com meus exames. Mas aquela sensação permanecia dentro de mim. Quando o Rafa nasceu, ele nasceu adiantou um pouco, então o meu médico não conseguiu. Ele estava viajando e era uma outra médica que foi, né, para receber o Rafa. E ali no parto, né, meu marido me acompanhando, o Rafa nasceu e o Rafa foi levado para alguns cuidados, né? E a gente ali, talvez pelo efeito da anestesia e adrenalina do momento, eu nem pensei em nada, não. Falei, tá tudo bem. Quando a médica chegou, é importante lembrar, né, que eu não tinha o diagnóstico. Quando a médica chegou e apresentou o Rafa, não sei te explicar o que eu senti naquele momento. Eu perguntei para ela, doutora, ele tem síndrome de Down? Daí a médica, né, falou assim, tem. Né? Daí nessa hora foi uma hora de muita emoção, mas que eu acho que é natural, né? Assim, porque você não espera um diagnóstico naquele momento, e ainda mais numa situação que já é carregada de muita emoção, né? E eu lembro do meu marido falar assim, não, vai dar tudo certo. Nós vamos cuidar dele, vai dar tudo certo. E ele foi para o quarto, né? Nasceu, né? Sem a necessidade de um cuidado a mais. E ali a gente ficou naquele momento de estar digerindo aquela notícia que nós recebemos. A primeira semana foi uma semana de angústias, né? Sim. De choro, de angústia, até a gente assimilar aquela notícia. Entender, né, como que seria. Era tudo muito novo, né? Muito novo, você não sabia? Porque nós vivemos muito sob expectativa, né? A gente Sim. cria muita expectativa em relação a algumas coisas. Uhum. E depois, alguns profissionais foram ajudando a gente a lidar, a entender um pouco aquela situação. Eu me lembro de 2 profissionais que foram muito importantes nesse processo. A doutora Vera, pediatra, que falou para a gente, o filho de vocês tem uma condição. Ele não, esse diagnóstico não determina de como vai ser a vida dele. E um outro, né, que era o geneticista, que falou assim para a gente, porque a primeira semana nós ficamos em busca, vai no médico, faz isso, faz aquilo, tem que começar a estimulação, como vai ser a amamentação. Ele falou assim, ele literalmente mandou a gente. Ele falou, vocês vão para casa curtir o filho de vocês. Curtir esse momento da chegada de um novo membro na família. E depois as coisas vão acontecendo aos poucos. E a partir dali, né, a gente entendeu. Eu me lembro uma fala do meu marido, que ele fala assim, a partir de hoje eu não choro mais pela condição do Rafa.
A gente pode chorar por outras coisas que pode vir a acontecer, mas pela condição do Rafa, a partir de hoje, né, a gente não chora mais. E, Patrícia, uma coisa que foi característica, assim, porque a gente tem um exame que é feito com 2 meses, 3, da translucência nucal, não tem? Eu posso falar besteira, então eu Não. prefiro não falar, mas sim, tem um número determinado de semanas que você tem que fazer a translucência nucal. Então, esse exame, ele revela a condição da síndrome de Down e outras doenças, não é doença, é uma condição, algumas coisas que a criança possa ter. Você fez o exame e não deu nada. E assim, depois, porque a gente questiona, será que o médico errou? Né? Eu fiz um médico excelente, então assim, não é uma questão de competência dele, é porque realmente o exame, ele tem a probabilidade, Sim, né? Mas sim. não é o 100%, como o meu como médico o médico falava, né? A medicina não é matemática, né? Mas né? Só depois que eu entendi isso. Sim, porque aí foi... Porque, pelo meu entendimento, por casos, né? Então, várias pessoas que já tiveram filhos com síndrome sabiam antes que teriam essa condição ao nascer, porque tinha feito o exame. E você foi uma surpresa, né? Clarissa, assim, hoje eu não questiono. Será que se eu soubesse antes, eu tinha me preparado? Sim. Mas a minha história foi essa. A minha história foi essa. Eu descobri no nascimento. Depois de 1 mês que eu descobri que o Rafa era cardiopata, que ele teria que fazer uma cirurgia. Então, assim, na minha história, eu vejo que foi tudo tão... eu vejo um quebra-cabeça que foi encaixando, porque deu tempo da gente ir elaborando essas coisas novas que estavam chegando na nossa vida. Né? Então, hoje eu vejo que foi perfeito, encaixou na minha vida. Sim. Mas talvez, sim, uma família que recebe o diagnóstico antes, ela pode estar mais bem preparada, de buscar informação, né, de elaborar um pouco essa questão da notícia do diagnóstico, né, de buscar uma ajuda profissional, se for necessário para isso. Mas, assim, eu não fico questionando, não, que eu acho que Deus é perfeito, assim, no sentido de que a minha vida foi encaixando e até hoje as coisas acontecem, eu falo, é mais uma pecinha que Deus está colocando ali. E foi muito interessante que antes, né, em off, a gente conversando aqui, você falou que uma das suas opções de TCC na sua formação era sobre síndrome de Down, né? Era uma opção que você queria, você escolheu outra para já estar sendo inserida, né? Mas fala um pouquinho, porque tem tudo a ver com esse encaixe, né, que você está falando. Então, antes mesmo de você, né, engravidar, você já tinha uma ligação, né, alguma coisa dentro de você também te pedia para saber mais sobre. Minha formação em psicologia, né? Então, na época que eu cursei, a disciplina até chamava Portadores de Necessidades Especiais, hoje o nome já mudou, mas era uma professora encantadora e eu apaixonei, assim, pela questão da inclusão, das diferenças. E na hora de fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu queria fazer sobre a inserção na época, né, da pessoa com síndrome de Down no mercado de trabalho. Só que eu não tinha onde colher muitos dados. Então, a minha orientadora sugeriu que eu fizesse com pessoas com deficiência visual, porque eu fazia um estágio em uma empresa que já tinha colaboradores com deficiência visual. Então, eu já estava mais fácil ali para colher dados, para entender, para mapear um pouco isso. E depois que eu formei, a minha primeira oportunidade de trabalho foi na PAI de São Gotardo. E eu tive a experiência, né, de trabalhar mais com adolescentes com síndrome de Down. Muitos ainda regredidos porque não tiveram tanta estimulação precoce, às vezes
só vai buscar esse auxílio quando a criança já está numa idade mais avançada. E ali a minha história com a síndrome de Down já aproximava, né? Mesmo que eu tenha vindo de uma família que sempre me ensinou a respeitar as diferenças, de ter estudado, né, para isso, a psicologia fala muito disso, das diferenças, da inclusão. Mas quando o Rafa chegou na minha vida, era diferente. A síndrome de Down estava ali realmente perto. E eu teria que aprender mais sobre ela, até para que eu pudesse ser o suporte para o Rafinha evoluir, o potencial que existe dentro dele. E logo você comentou aqui, eu lembro que logo no primeiro mês ele fez a cirurgia. Foi no primeiro mês, não? Não, na verdade... Conta, porque a síndrome traz algumas... Sim. O que eu falo? Comorbidades, né? Pode, não em todas as crianças, mas pode... E são diferentes, né? Cada criança, como você falou, é única e vai desenvolvendo e você vai aparecendo e você vai resolvendo. Então, ele fez uma cirurgia, eu lembro, que eu fui visitá-lo e aquelas injeções, ele tomou não sei quantas injeções, um pote cheio de injeção, que eu acho muito legal falar, o apoio do marido. Eu sou apaixonada, né, pelo Jefferson, porque é um pai presente, isso faz toda a diferença. Eu falo assim, quando eu vou falar da síndrome de Down, eu já tive a oportunidade de falar, eu falo assim, que eu falo da minha experiência, né, de ter um companheiro... Mas pode emocionar, porque é emocionante ver o casal e ver o Jefferson, que eu conheço o Jefferson também, né, solteiro, menino, que paizão. Isso é tão importante falar. Nós estamos falando do Dia das Mães, mas ter um companheiro assim é essencial, gente. E eu vou aproveitar então essa deixa para conversar com os nossos longinautas, né? Olha só, você que é homem, né? Que você seja hoje um rapaz, uma criança, um idoso, mas olha só o quanto essa masculinidade presente, né? Durante uma gestação, ser um pai de verdade, né, presente, faz diferença na vida da sua companheira, dos seus filhos. Então, aqui fica também a nossa dica, né, para que você construa, né, uma família para você, porque às vezes o mundo, o universo, as forças ambientais apresentam coisas tão prazerosas, né, a priori para a gente, e às vezes nós corremos das nossas responsabilidades, né? Então fica aí a dica para vocês. Olha que história bonita. Então, olha como um pai presente, né? Eu falo até porque quando a Patrícia se emociona, eu também me emociono de alguma forma, porque eu tive um pai, né, um companheiro que não foi presente. Ele, na hora do meu parto, ele não quis estar presente. Quem ficou, ele disse que não aguentava sentir aquela emoção, não sei o quê. Meu irmão Carlos, né, que eu deixo um abraço para ele, que foi quem me acompanhou junto com a minha mãe de perto. E eu sinto que isso hoje faz diferença. Quando eu lembro desse momento da minha vida, eu falo assim, como fez a falta de um companheiro naquele momento tão específico da minha vida. E, graças a Deus, eu tive uma filha saudável, né? Não trouxe nenhuma intercorrência de saúde, mas fica aí a dica para todos os homens, né? Seja em qualquer faixa etária, assim, assumam essa paternidade, cumpra esse papel assim com maestria, com sabedoria, isso é muito importante. Isso faz toda a diferença na história de várias outras pessoas, porque não é só sobre você. Eu falo assim, quando eu vou falar da minha história, né, como mãe de uma criança com síndrome de Down, eu falo assim, é a minha experiência que tem um companheiro incrível comigo, tem amigos, tem família que apoia, porque eu sei que nem para todas as mães é dessa forma. Muitas vezes a maternidade é um caminho solitário, né? Não que em algumas situações eu não me sinta assim, em algum sentimento, né? Mas para algumas mães é realmente solitário, né? Sim. Então eu falo da parceria que eu e o Jefferson tem, porque quando um não está bem, o outro consegue assumir,
né? E a gente nisso dá muito certo, porque quando um tá precisando de mais apoio, parece que o outro se fortalece, né? Para algumas situações de intercorrências que o Rafinha passou. Então, acho que faz muita diferença e me traz tranquilidade para exercer o meu papel de mãe também. Ter o pai presente, né? E que não me ajuda, mas que é meu companheiro mesmo nessa jornada. Sim. É porque desde que Rafinha nasceu, ele já passou por algumas cirurgias, algumas intervenções. A última foi agora da perninha, mas fala do coração, porque eu lembro tanto a gente sofre, né? Pensar um pequenininho abrindo o peito, aquela coisa. Ele foi diagnosticado com 1 mês, né? E a médica, eu lembro que no dia, olha a parceria, o meu mais velho passou mal e o Jefferson ficou com ele e eu fui fazer o exame. E minha mãe foi comigo. E a médica que fez o ecocardiograma falou assim: olha, ele tem uma CIV e é grande e ele vai ter que operar. Nossa senhora. Quantos meses? 1 mês. Com 1 mês. 1 mês. Um Não, mas mês. aí ela falou assim: agora vocês vão procurar orientação para chegar o momento dessa cirurgia acontecer. E foi até muito difícil, porque minha mãe ficou muito abalada com essa notícia. Ela estava ali, né? Minha mãe tem uma história já de perdas. Minha mãe perdeu 2 filhas, então acho que a mãe, quando a gente acho que vai revivendo algumas coisas, e para ela foi muito difícil, tanto é que no outro dia ela infartou. Nossa. Mas a gente ficou naquela ansiedade. E nessa espera encontramos profissionais sensacionais, assim, que nos ajudou a acalmar um pouco o coração. O dia que a gente foi no médico, no cirurgião, em Belo Horizonte, que ele conversou, explicou, agora a gente faz isso, abre o peito. Ele falou aquilo numa tranquilidade, numa confiança que nós saímos de lá, não, vai dar certo. E realmente deu certo. Ele fez a cirurgia cardíaca, a cirurgia dele ficou perfeita. Ele não tem mais nenhuma condição ligada a isso. As injeções foi porque ele teve uma trombose na perninha. Então, durante 120 dias, ele teve que tomar anticoagulante. Hoje, Com quantos meses que ele foi à cirurgia? Com 6. 6 meses. Hoje parece assim, tá tão distante isso que a gente viveu. Só que na hora, quando você tá vivendo, a notícia, depois a cirurgia, é tão intenso que depois, quando a gente olha, a gente fala, gente, será que eu reagi de uma forma exagerada, assim? Aquele sofrimento foi exagerado? Mas não, era porque eu estava vivendo aquilo no momento, era a condição novo. que eu tinha para viver. Uma coisa nova, né? você não conhecia. Hoje, que eu já elaborei, que passou, hoje o meu sentimento em relação a isso é totalmente diferente, né? Ai, que bom. Fico muito feliz, porque quando a gente está no olho do furacão, né? A gente não está vendo. Às vezes quem está de fora está mais tranquilo, como o médico passou essa confiança, essa segurança para vocês, né? É porque ele estava vivendo de fora. E ali, quando você está vivendo, eu sempre falo muito para as pessoas, você está no olho do furacão, então você está vivendo, você não consegue ver muita solução, né? Por isso que é bom pedir ajuda, e eu quero aproveitar o adendo, né, para falar também com os nossos longinautas. Olha só, está aqui a Clarissa, que é educadora física, hoje renomada, né, internacionalmente na área da saúde, né? A gente sabe, a gente acompanha a vivência, escritora, e a gente sabe que o Rafinha está lá na Hidromania desde que idade? Na verdade, agora ele teve que fazer uma pausa, porque em janeiro ele fez uma cirurgia nos 2 joelhos. Ele ficou... Que é outra condição que vem com a síndrome. Assim, não é toda criança. Eles são muito hipotônicos, né? Sim. Então, ele faz fisioterapia, fono, terapia ocupacional. Então, o Rafa sempre foi muito estimulado. E agora chegou um momento que ele teve que fazer uma cirurgia de correção nos 2 joelhos, por luxação da patela. Então, as atividades dele, desde então, tá muito focado para isso. Tá, ele tem qual idade? 6 anos. Então, olha só, o Rafa tem 6 anos, né, gente, o Rafinha.
E ele está num local onde a Clarissa, né, está aí acompanhando desde pequenininho, né? Então, assim, já conhece o histórico. É bom a gente ter segurança quando esses estímulos, né, vêm de alguém, né, de uma base que acompanha. Você tem a base da estrutura do seu companheiro, da sua mãe, né? Que susto que deve ter sido sua mãe ter infartado, né? E você já vivendo esse Para todos turbilhão. nós. Mas é superar e depois olhar isso de longe, né? Agora ver com uma outra estrutura, mesmo o Rafinha estando fazendo essas compensações, né? Esses cuidados, né? Que é acompanhar, agora é cuidar para essa longevidade, ser leve, ser legal, ser tranquila, né? Isso, Mirtz, ele faz de uma forma sensacional, porque ele operou, ele ficou 7 semanas engessado as 2 pernas. E ele lidou numa leveza com tudo isso, né? A gente ficava assim, ai, como vai ser? Porque ele é uma criança ativa, né? Ele não é de parar e ficar assistindo televisão. Ai, vai ser, Pelo como vai contrário, né? ser? Ele não para um minuto. Como vai ser? Ele deu um show. Ele, assim, ele foi resignado, aceitou, né? Lógico que a gente fez tudo para que tornasse mais confortável para ele, mas ele deu um show. Ele ensinou não só a nós, mas todo mundo, né? Eu lembro a Bruninha foi visitá-lo, falou: ai, como vai ser? Eu vou chegar lá, o Rafa tá triste. O Rafa tá fazendo piada, colocando música. A gente sai melhor quando tá perto dele. Né? Então, ele ensina essa capacidade de resiliência todos os dias. É um aprendizado profundo, né? Porque você tirar essa força de quem está vivendo, né, o processo é divino mesmo. E uma coisa que a Patrícia falou que é muito importante é a questão dos estímulos, né, Patrícia? Sim. E ele é estimulado o tempo todo, porque a gente acompanha até pelas redes sociais, que a gente, às vezes, não estou tão próxima, né, pelo dia a dia, mas música, ele é bem estimulado com música, conversa, participar de grupo. Ele sempre, quando a gente está lá nas festas, nos aniversários, ele está no meio. Então, agitadíssimo. Ele não para um minuto, ele anda para tudo quanto é lado. Gosta de festa. Ele gosta, adora uma festa, adora quando a gente vai lá, então ele gosta desse social, que é muito bom, que é uma característica dele. Mas fala dos estímulos. O que ele tá. Agora ele já esteve na natação. E aí agora você vai trabalhar com ele. É muito fisioterapia. Isso é importante falar, né? Desde quando o Rafa nasceu, ele faz fono, terapia ocupacional e fisioterapia, e agora, depois que ele entrou na escola, psicopedagoga. Agora, a gente deu um tempo em algumas terapias, porque ele está mais intensivo na fisioterapia. Ele está fazendo todos os dias para o processo de voltar. Ele já voltou a andar. Ele está andando. Tá andando. Mas de dobrar o joelhinho e fortalecer, porque pensa, né? Ficar tanto tempo imobilizado, perde força, perde massa. Músculo, Então, esses meses aí, a gente está mais focado na fisioterapia. Mas ele é estimulado o tempo todo por profissionais. Eu até tenho muito a agradecer a todos os profissionais que atendem o Rafa. Né? Foram pessoas que fizeram muito diferença na nossa vida e fazem diferença na vida do Rafael. E os estímulos que qualquer criança precisa ter. Né? Eu falo assim, a gente fala do estímulo, mas é qualquer criança. É música, é participar de conversas, é participar de encontros, né, as diferenças, né, de encontrar pessoas. Então, eu acho que, como qualquer criança, ele precisa ser estimulado. E isso é muito diferente, talvez, do que era no passado, né? Antes, as pessoas com síndrome de Down ficavam quietinhas em casa. Então, muito do potencial ali não era desenvolvido. Não porque o indivíduo não tinha potencial, mas é porque ele não era estimulado, né? E você falou de uma coisa interessante, vou voltar um pouquinho lá na época do seu TCC que você queria falar, né, escrever sobre os síndromes de Downs, né?
no mercado de trabalho, hoje nós temos em Araxá um trabalho maravilhoso, né? Realizado aí pelo nosso amigo Elton Martins, né? Na escola dele, profissionalizante, técnica, onde ele tem um trabalho totalmente voltado, muito voltado, não totalmente não, Sim. muito voltado para as pessoas, né, que têm a síndrome de Down, né? E temos muitos já, graças a Deus, no mercado de Tem. trabalho. A Sim. gente tem visto, os estímulos são importantes por isso. Hoje o Rafinha está com 6 anos, mas há pouco tempo, há algum tempo, eu assisti uma reportagem no Globo Repórter, e eu achei muito interessante, de síndromes de Downs, né? Que se casaram e tiveram filhos, né? E moravam, né, moram sozinhos Tem e muitos. estão dando conta. Então, ele, como pai, cuidando do filho, da esposa, né? Também trabalhando. Então, é bom a gente falar que esses estímulos preparam para toda essa história, esse histórico de vida que ainda a gente tem aí, né? Nós estamos no Pode Longe, que eles vão viver com essa longevidade, tendo com certeza, não é tendo, né? Com certeza, podendo e sendo também merecedores de viver tudo isso que a gente vive, né? Porque, às vezes, as pessoas falam assim, meu filho não vai poder isso, não vai poder aquilo, né? E não, se estimular, ele pode viver uma vida, uma longevidade, assim, muito prazerosa, né? Se permitindo viver inúmeras coisas. É como a Patrícia falou, e eu vivi isso. A minha primeira vivência com síndrome de Down foi quando eu era criança em Goiânia, que era um vizinho. Uhum. Mas ele era isolado. Uhum. Você vê, há 55 anos atrás, não tinha esse conhecimento, não tinha essa vivência, essa experiência. Então, é maravilhoso pensar que hoje uma criança, né, um adulto com síndrome de Down está inserida no mercado, está trabalhando, casando, estudando e dando show. Tem vários artistas, Sim. tem modelo. Você sabe né? que quando o Rafa, nesse processo, né, de esperar pela cirurgia, eu fui buscar ajuda, né? Porque eu falei, gente, eu sou psicóloga, em vários momentos a gente precisa de ajuda Sim. também. E eu lembro de falar para minha terapeuta assim, nossa, eu sou muito otimista em relação a tudo, a vida, mas Isso em relação... ajuda, Daí né? eu falava assim, gente, eu tenho muita expectativa. Eu acho que o Rafael vai trabalhar, vai conseguir namorar, vai conseguir fazer isso, aquilo. E eu virei para ela e falei assim, mas eu tenho muita expectativa, eu tenho muito medo dessa expectativa. E ela virou para mim, eu nunca esqueci, ela falou assim, você não tem expectativa em relação ao Antônio, que é o mais velho? Então, mãe, vai ter expectativa em relação a filho. Algumas vão acontecer, outras não. Natural. E que se não acontecer, você vai ter que lidar com isso. Né? E realmente é assim. E eu vejo que cada vez mais eles estão realizando, né? Os seus próprios desejos, começando, fazendo escolhas. E hoje eu falo que a gente faz tudo pro Rafinha desenvolver o potencial dele, que eu acredito que ele tem muito potencial, que ele é sensacional. Mas o que eu mais quero é que ele seja feliz. Qualquer mãe, o que você... Isso ressignificou para mim. Eu não quero que meu filho case, que faça a tal faculdade, não é isso. Eu quero que meu filho seja feliz. E o Rafa é uma das crianças mais felizes que eu conheço. Então, não tem como não ser realizada. Né? Então, muda a gente entender. E eu acredito que ele vai realizar, ele vai ter capacidade, ele tem algumas habilidades que a gente fala, meu Deus, né? Como ele consegue? E ele deslancha, entende tudo, e participa, e dá palpite. E eu acho que vai ser assim a vida inteira dele. E você falando que ele tem muitas habilidades, que ele tem, assim, conta para nós quais as habilidades, quais as competências, o que o Rafinha desenvolveu e despertou em você? Em mim. Eu falo que ser mãe é um exercício, não ser mãe só de uma criança com deficiência, mas ser mãe é um desenvolvimento de tolerância, né? Paciência, né? Resignação. Eu acho que ser mãe, ser pai,
é um grande exercício de desenvolvimento pessoal. É muito, né? Ajuda a gente a desenvolver. O Rafa, em especial, a gente acabou desenvolvendo até habilidade de enfermagem para cuidar, né? E de buscar conhecimento, mas eu acho que é isso. Respeitar o tempo de cada um. Eu acho que essa ansiedade também, eu acho que coincidiu da maternidade com o amadurecimento natural da vida, da gente não tem mais aquela ansiedade de querer tudo para agora, naquele momento, que tem que ser tudo do seu jeito, né? Que as coisas às vezes vão sair de um outro jeito e que pode ser um jeito que vai ser bom também. E é um aprendizado, eu penso, né, para lidar com o tempo, né? Nós estamos falando, não pode ir longe, né? Nós falamos de longevidade, de qualidade de vida. Então, essa relação também de tempo, né? De saber respeitar o tempo do outro, né? De amadurecimento, de entendimento. E isso até também, para você que é psicóloga, né? Formada também, deve ser um pouco mais tranquilo, né? De lidar, porque né, eu posso estar falando coisa errada, mas mesmo sendo, a gente percebe o carinho que você fala, né? Quando você fala, a gente percebe que não tem peso, né? Porque o que a gente pensa, ai, coitada dessa mãe, porque infelizmente eu já não tenho isso, mas às vezes a gente pensa, coitada dessa mãe. Esses dias uma mãe atípica falou assim, chegou para mim desesperada, Mirta, preciso te contar uma coisa. Meu filho tá namorando. Ela quase morreu. Então, mas assim, mas ela até eu penso pelo, né, o dela é uma outra questão, é um outro nível. Mas é mãe, né? Nós estamos falando de mãe, nós estamos falando de mulher, nós estamos falando do maternar, né? Então, assim, a primeira coisa, ela está desesperada. Ela falou assim, eu tenho que ir na escola, eu tenho que ver como é que é isso. Mas sabe o que eu percebo? É um desespero. Eu acho que é uma das coisas que eu penso, né? Que ter uma criança especial, uma maternidade assim, dá para as mães que é assim uma questão de lidar bem com o tempo. Por mais que está assustando, você vê que há uma coisa, ela está assim, agora eu tenho que ir na escola, ver, agora eu tenho que saber quem é a menina, cadê o pai, cadê a mãe, como é que são, e como é que está o coraçãozinho dele, né? Aí o pai fala assim, não estava preparado para isso. O pai só fala assim, eu não estava preparado. E é muito interessante isso. Eu acho que o Rafa ensinou também a questão de vibrar com as conquistas, e às vezes a gente fica esperando, nossa, quando eu tiver aquilo, quando eu fizer aquela viagem. O Rafa ensinou isso muito pra gente. Então, as pequenas conquistas são muito comemoradas e vibradas, e ele é assim, ele vibra com tudo. Então, acho que isso trouxe para a nossa vida. Às vezes a gente até brinca. Uma vez a gente perdeu um avião e meu marido falou assim, tudo bem, né? Depois de tudo que a gente já passou, perder um avião não é nada, né? Perder a hora do voo. E é assim, tem coisas que ficam muito pequenas, porque outras passam a ter valor. E de viver o dia de hoje, que é um exercício, né, Mirtz? Não estou falando que eu tô não nesse é que grau. Fácil, né? Mas é um exercício diário, né? De aprendizado. Ainda tem momentos de angústia no sentido assim, gente, será que eu estou fazendo o melhor? Eu estou oferecendo o melhor para o Rafael, né? Será que esse tanto de sessões de fonoaudiologia está adequado? Vai ter sempre um pouco. Será que eu busco tal coisa? Né? Tem momentos que a gente pensa, e é importante também, porque é onde você vai buscar soluções. Sim. E você falou que está estudando. Me conta isso. Como é que está na escola? Porque eu lembro que você falou que ia colocá-lo na escola que você escolher. E ia na escola. A mãe, o pai sofre mais. Lá em casa eu falo, quando o Rafael foi para a escola, né? Daí baixa um pouco a psicóloga que eu tive que preparar.
preparei o meu marido, tá na hora do Rafael ir para a escola. Tem uma pessoa, né, que me ajuda, tem 8 anos também que faz muita diferença nesse processo, que é minha ajudante, a Regina, que ajuda também muito no processo de desenvolvimento do Rafael. E ela, ai, não, mas tá cedo ainda para ele ir para a escola. E eu, não, nós vamos colocar o Rafael na escola. E ele foi para a escola e não deu trabalho nenhum de adaptação. Claro, né? Não Ele adora a deu. gente, ele adora relacionar, adora uma festa. É. E agora, por causa da cirurgia, ele acabou voltando para a escola nesse ano, mas no começo de março. E foi ainda de cadeira, né? E foi super bem recebido, os coleguinhas, né? Direto eu encontro, esses dias mesmo, encontrei uma mãe que falou assim: nossa, a minha filha foi colega do Rafa no primeiro ano lá de escola, mas ela não esquece dele. Então, a inclusão favorece isso. Não é só o Rafa que tem benefícios. Quem convive ali com ele também tem benefícios em relação a isso, desde pequeno, de respeitar o diferente, né? De que cada um tem o seu momento de aprender, né? Então, eu acho que é de grande aprendizado para outras crianças, para os profissionais, a inclusão. E ele vai para a escola e aquele movimento, porque daí, agora ele está na fase que quer fazer tudo que o irmão faz e que é um que estimula ele muito também. Então, ele quer levar a camisa do futebol, daí é uma confusão. Na hora do almoço lá em casa é uma confusão, até deixar na escola. E a escola, né, acolhe toda vez que eu precisei, eu fui muito bem acolhida nessa adaptação do Rafael voltando agora para a escola. Tem dia que ele fala que não quer ir porque ele está com preguiça, natural, Sim. mas volta feliz, eu acho que ele volta sentindo pertencente. Isso é importante. Isso é fantástico, assim, ele volta buscando querer fazer algumas coisas diferentes em casa, porque vê o amigo fazendo. É o estímulo, gente. É o estímulo. E ele volta tão feliz da escola, tão feliz, que eu falo assim, não, tá feliz, tá indo bem, tá caminhando. Nossa, é tão importante essa inclusão, ele está, o pertencimento, né? Na academia com as crianças. Então, a gente atende, e eu, como educadora física, eu também adoro abraçar todo mundo, acolher, e se a gente não entende do assunto, a gente vai estudar e vai inserir a criança. E como é rico para as crianças, assim, a gente discute muito isso, sabe, lá, Mirtes? Vamos fazer uma turma especial para as crianças síndrome de Down? Para as crianças autistas? Eu falo, não, gente. É colocá-los no grupo, inserir. Isso é inclusão. E para dar estímulo, porque é isso. As crianças com outras comorbidades, ou as que não têm, vão estimular e é um crescimento para o grupo, para todo mundo, é o que você está falando. Todos se beneficiam. Sim. Crianças, desde criança, a gente consegue essa inclusão, imagina adultos melhores, né? Adultos vão respeitar o próximo. E um mundo melhor, um mundo né? melhor. Exatamente, Isso é importantíssimo que a gente trabalha. Porque, infelizmente, tem muito pai que, né, acha ruim de estar com uma criança diferente no grupo. Aí a gente tem que fazer todo o trabalho lá com os pais para mostrar que é importantíssimo isso e é rico para o filho dele, e não para o filho que tem um problema, para a criança que tem a síndrome, que tem autismo. É mais rico para o filho dele. A gente fala isso o tempo todo. Isso é riquíssimo. Eu penso que precisa de vários momentos. Vai ter um momento que ele precisa estar incluído com outras crianças, vai ter um momento que ele precisa realmente de um atendimento individual para que ele consiga desenvolver. Sim. Mas a inclusão é fantástica, né? E assim, hoje, como nós somos muito acolhidos, e eu falo, a síndrome de Down traz isso, porque como é visível ali,
é sempre muito as pessoas acolhem a gente. Mas eu sei que ao longo da vida o Rafael vai ter que lidar com preconceitos, com algumas barreiras. Aí cabe a nós, pais, também fortalecê-lo para enfrentar isso, né? Não Sim. como vítima, mas para que ele consiga se posicionar também, para que ele consiga lidar com esse preconceito que possa vir a acontecer, né? Eu não romantizo. Eu sei que ainda tem muitas barreiras a serem enfrentadas, mas eu vejo que nesse sentido a gente está caminhando. Quando eu estudava, não tinha nenhuma criança com síndrome de Down, Sim. né? Não tinha nenhuma criança com deficiência na minha escola. E possivelmente elas estavam ocultas, Com né? Porque sempre certeza, teve. né? Os pais não estavam dando essa permissão, eu acho que até para proteger. Eram outros tempos também, né, Não tinha Patrícia? conhecimento, Tinha né? conhecimento. Não dá, não É o dá para julgar. conhecimento. Eu penso que é o conhecimento, É. porque eu vejo hoje a nossa patrocinadora Hidromania tem 27 anos. No passado não tinha essa quantidade de crianças com síndrome de Down, com crianças autistas na aula. E a gente tem muita criança com síndrome de Down, que está indo com a maior tranquilidade, as mães levam. Então, é isso, as mães... o conhecimento a gente pode fazer... E tem as políticas públicas também, né, gente? Exatamente. Que é Eu acho importante falar sim, isso, sim. porque nós somos obrigadas A a inclusão acolher. é lei. É lei. É Então, lei, não é favor, não né? é favor, é lei. Isso é maravilhoso. É. Porque não interessa, assim, não quero trabalhar. Não, meu filho, você abriu porta, você tem uma escola, você vai... E a gente vai procurar estudar, entender como vai atender essas crianças. É isso que eu falo, que é rico, porque eu estou com conhecimento hoje que eu tenho, enorme, porque eu fui procurar como trabalhar com crianças autistas, que tem muito hoje. E a síndrome de Down tem vários também. Então, a gente evolui, né? Como pessoa, Sim. com conhecimento, com tudo. E hoje também a gente tem a oportunidade da internet de ter bons conteúdos, né? Sim. Quando o Rafa nasceu, aquela euforia de buscar, eu busquei tudo. Depois eu fui filtrando o que acrescentava na minha vida, o que, né? Porque alguns conteúdos te geram angústia e não era a minha busca. E hoje eu busco conteúdos que me fazem crescer, que me fazem aprender para que eu possa ajudar o Rafa cada vez mais a desenvolver. Então, o conhecimento nesse sentido é libertador, que as famílias não tinham esse conhecimento e não tinham oportunidade também de poder colocar um filho numa escola regular como hoje nós temos, né? Ainda bem que nesse sentido a humanidade está evoluindo. Eu faço o grande poder das redes sociais, que eu acompanho muito, né? Crianças com síndrome de Down, porque é um assunto que me interessa. E você vê, né? Modelos, meninas lindas com síndrome de Down. Tem um personal trainer que eu acompanho, que ele faz um trabalho legal, que ele namora, está namorando, provavelmente ele casa com a menina que tem síndrome de Down, comunicadores fantásticos. Então, assim, isso a rede social trouxe para a gente, né, a internet, colocando todo mundo assim, no mesmo patamar, né? Eu posso ir para... né? Não existe um mundo para X, um mundo para Y. Estamos todos inseridos, né? Isso é fantástico, porque eles vão para a rede social e eles falam, eles se comunicam e tá aí. O mundo é deles, para todo mundo. A autoestima é tudo, né? Se tiver uma autoestima legal, isso é um trabalho que a família tem que fazer desde cedo. Isso. Não, eu tenho minhas características, mas tenho o meu potencial, eu sou bom nisso, ajudar ele a achar no que, como todos nós, né? Tudo que a gente tem, algumas habilidades que a gente tem mais facilidade, tem outras que não, né? Então, conseguir identificar isso, o potencial que ele tem e ajudar ele a desenvolver, eu acho que é o caminho certo. E você falou uma palavra importante, não romantizar. É enfrentar e estimular o que ele tem de melhor. Não romantizar, é isso. Vai ter preconceito, vai ter dificuldades pelo caminho, mas você vai enfrentar. E nós estamos aqui para te apoiar, né?
Isso. Né? Acho que hoje eu falo assim, eu não consigo imaginar a nossa vida sem o Rafael, né? Assim, do que ele trouxe, do que ele traz de alegrias para a gente, de aprendizado. Então, eu falo assim, hoje eu não consigo me imaginar sem o Rafael, né? Talvez há 8 anos atrás eu pensava, olha, se falasse para mim, você vai ter um filho com síndrome de Down. Tá, né? Ok. Mas hoje eu tenho isso na prática e posso falar, sou uma mãe muito realizada com meus 2 filhos. Né? O Antônio também é um irmão fantástico. Eu acho que isso também, né, Ajuda Clarissa, ele faz muita diferença. Eles brigam como irmãos, um defende o outro. Essa relação, eu acho que também algumas mães, às vezes, quando têm um filho, o primeiro filho com uma deficiência, fica inseguro, às vezes, de ser mãe de novo. E eu falo assim, ter um irmão para o Rafa é o melhor estímulo que ele tem. É o que ele quer ser igual ao irmão, ele quer fazer igual ao É. irmão. Essas relações que a gente aprende, né, de dividir, ele aprende com o irmão. Então, lá em casa eu falo que é terapêutico o dia inteiro. E que bom, assim, é tão bom falar sobre aprender, né? Ter essa troca aqui com você, Patrícia, mas infelizmente a gente está no nosso tempo, nós já estamos chegando no finalzinho. Eu falo assim que é tão bom que a gente teria assunto para falar assim por horas, né? Mas a gente está chegando no final, então quero perguntar para você se tem algo mais que você queira falar, assim, né? Se tem algo que para você é importante como mãe, né? Como mulher, como profissional, que você quer deixar de informação aí para... Tá. Eu acho que como mãe, a mãe ela precisa estar bem para cuidar do seu filho. E isso eu entendi ao longo desse processo aí. Eu preciso me cuidar, preciso cuidar fisicamente, da minha saúde mental, para eu conseguir estar bem com meu filho, né? Sem dúvida, porque a gente vive muito para o filho, é natural, mas você tem que tirar um tempo para você também, para você se cuidar. E viver um dia de cada vez, né? Sofrer, a gente sofre muito por coisas que não vão acontecer, ou algumas coisas que são inevitáveis. Então, a gente viver um dia de cada vez, como qualquer, não só como mãe de uma criança com deficiência, mas qualquer um de nós, né? Conversar, eu acho que quando a gente tem uma rede de apoio também, né, ter amigas que você pode, né, às vezes desabafar, contar um pouco do que você está sentindo, ou amigas também que te motivam, te colocam para cima. Eu acho que faz muita diferença a gente poder falar disso, né? Não esconder, não esconder. Se você, né, tiver com sentimentos que às vezes não são tidos como bons, tem que ser falado também. E se de repente não tiver ali, se não for suficiente essa rede de apoio que você tem, que você busque ajuda, né? De profissional, de né? profissionais, para te ajudar a entender e te fortalecer. Sim. Filho, aquela história de que para o filho estar feliz, a mãe também tem que estar, gente. Sim. Não tem nada melhor. A família, né? Não tem nada melhor do que um filho também ver a mãe feliz. Aquilo também traz paz para o coração dele e te ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia, né? Então, cuidar de si, compartilhar, né? Aprender com eles. É isso, essa mensagem que eu deixo. Como eu falei para você, eu falei assim, não tenho muita intimidade com as câmeras, mas falar com o Rafa, se deixar, eu fico aqui, né, dos meus filhos, eu fico aqui o dia todo. E é muito bom, porque a maioria, né, Clarissa, das pessoas que vêm aqui, é a primeira vez que estão num podcast. E isso para nós é muito importante. Por quê? Porque são assuntos e vivências tão importantes para o nosso dia a dia, e tem gente querendo falar, que quer compartilhar para fortalecer outros, né? Porque são poucas, às vezes, as mães
Hoje a gente vive num mundo capitalista, né? Nem sempre a mãe ela tem recurso, às vezes, né? E não só o recurso financeiro, o recurso de conhecimento, de informação. E a gente traz aqui, né, esses sims que a gente recebe de vocês, né? Nossos convidados, como você, para a gente tratar disso, né? Clarice, é muito importante ver, perceber também o tanto que a hidromania, quanto uma empresa, né, da área da educação para a saúde, acompanha, vê de perto, né, o cuidado com o outro, com o processo, com a história, a vontade também de levar isso, porque o nosso podcast, né, Clarissa, ele nasceu muito para isso, para a gente começar a partilhar coisas que a gente vivia dentro, né, ali do nosso espaço de trabalho, né, com o nosso desenvolvimento, e a gente queria, de uma certa forma, trazer para a população em geral. E a gente viu aqui na nossa fala o tanto que esse universo online ele é importante, né? Sim. O tanto que esse conhecimento, o tanto que o seu partilhar traz para a gente coisas que às vezes estavam ocultas, né? E que muita gente às vezes tem vergonha, ou falta de conhecimento, ou que querem buscar e não sabe onde a gente está aqui. Então, assim, muita gratidão pelo seu sim, né? Espero que você volte aqui. Espero que daqui a pouco a gente vai ter novidades no nosso podcast, que a gente possa ver aí o Rafinha desenvolvendo, né? Fazendo uma atividade física, retomando aí para outra fase da vida. Então, o nosso podcast Pode Longe, ele é isso, gente. É muito família, é muito amor, é muita partilha. Quero agradecer a Hidromania Fitness, todos os seus colaboradores, né? Toda a equipe que está lá estudando, né, dentro de uma metodologia, se preparando sempre para ser fortalecidos e também para fortalecer o seu cliente, a família dele, com os conhecimentos aí, tanto da metodologia, a gente leva profissionais para conversar com a equipe, né, para conversar também com os nossos clientes, com os nossos pais. Em breve aí, né, a gente já está começando uma campanha que vai fortalecer a inteligência financeira também, né, dos nossos pequenos, que é tão importante. Então, é para mostrar esse universo maravilhoso de oportunidades que a gente tem para vocês. Então, nosso pedido aí nesse encerramento, agradecendo a Patrícia mais uma vez pela participação. Só mais uma coisa. Claro, Eu fui fica à sair, vontade. o Antônio falou: mãe, manda um beijo para mim. Manda um beijo. Um beijo, Antônio. Um beijo, Rafa. Eu sou muito feliz de ser mãe de vocês. Ah, que eles são lindo. lindos. E Então, lembrar assim, aqui, ó, que eu, como hoje eu estou, né, eu falo que eu sou empresária, mas eu sou educadora física. Então, assim, é uma honra, né? Eu estou muito feliz com o Pode Longe de levar essas informações e trazer pessoas reais, como a Patrícia aqui, uma história linda que eu participo, e para ser exemplo e ajudar outras mães, que tem muita mãe que não leva com essa leveza, né, a vida, tendo filho de síndrome de Down, que pode ser leve, que pode ser feliz, sim, e que vai ter todos os, né, os desafios, como qualquer filho tem, gente. Eu tenho 2 filhos, tenho 3 netos, filho é desafio. eu tenho só uma que é desafiante. E eu falo pro meu filho, às vezes, ele tem 3 meninos, tem os gêmeos, né, e tem o Antônio também. Eu falo, educar é desafiador, não é nada, não é algo fácil. Então, tem que ter dedicação, tem que ter presença de pai e mãe, tem que ter tudo isso. Porque Eu educação brinco é isso. que é igual videogame, né? Você só muda de fase. Só muda de fase. Quando você supera uma fase, vem outra. Então, várias fases, vários desafios, e a gente tem que estar pronta. E a Hidromania, né, o nosso Pode Longe, quer isso, compartilhar histórias de vidas e histórias reais. Isso. E mostrar, né, para vocês que é possível a gente mudar de fase, né, como a Patrícia bem falou. E quero, assim, deixar o meu grande abraço, então, para o Antônio. Parabéns por ser esse irmão maravilhoso, esse filho maravilhoso. Então, assim, já estou com vontade de conhecer, viu, Antônio? Daqui uns dias eu vou chamar você para estar aqui no Pode Longe com a gente também, compartilhando as suas experiências. Não é uma boa, Clarice? E ele fala, ele é articulado, ele vai dar
Tá show aqui. Então, a gente te espera. Grande beijo. E, e Antônio, ó, fica o convite. Faça igual os nossos longinautas. Aperta nesse botãozinho aí de inscreva-se, curta, compartilha, comenta, né? Leva isso para outras pessoas, para sua escola, seus colegas, para eles se inspirarem nesse irmão maravilhoso que você é. Vocês, internautas também, dividam isso, esse partilhar, para que cheguem mais pessoas essas maravilhosas informações, esses conteúdos que fazem diferença para a nossa vida. Então, com a graça de Deus, e nós encerramos mais um episódio do nosso podcast Pode Longe, e continua com a gente, que a gente vai trazer muita informação longeva, legal, leve para você. Um grande abraço, até o próximo episódio. Grande abraço. Tchau. Tchau.